Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Bom dia, cidade de Arcos. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Hoje a igreja celebra os mártires Santo André de Solveral, Ambrósio, Francisco Ferro e companheiros mártires. Hoje inicia-se a novena a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Os padres André de Solveral e Ambrósio Francisco Ferro foram missionários no nordeste do Brasil no século XVII e martirizados pelos invasores holandeses, juntamente com um grande número de leigos. São eles os primeiros mártires do Brasil. Era o ano de 1645. No dia 21 de dezembro de 1998, o Papa São João Paulo II reconheceu como heróis da cristandade todos os que morreram martirizados. A canonização desses mártires se deu em outubro de 2017. No martírio, a Igreja testemunha sua fé e nos ensina que a vida é doação e entrega sincera a Deus e ao amor aos irmãos. Não somos vítimas da vida ou das pessoas, somos autores da nossa história. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprovava e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Você consegue imaginar uma criança tomando conta de um reino? Pois bem, foi justamente isso que aconteceu. Josias tornou-se rei de Israel aos 8 anos, algo inimaginável. As Escrituras nos mostram em Josias uma sabedoria natural. Ao assumir o trono aos 8 anos após a morte prematura de seu pai, o jovem promoveu uma grande reforma em Israel, mandando expurgar todas as práticas idólatras e restaurando o verdadeiro culto a Deus. Você pode pensar, mas o jovem rei teve em seu pai e em seu avô o incentivo necessário. Não é verdade. O pai dele foi morto depois de reinar apenas 2 anos. O avô dele reinou 55 anos. Ambos não foram exemplos, pois fizeram o que o Senhor reprova. Assim como o jovem Josias, eu também me posicionei para viver uma realidade diferente daquela que muitas vezes presenciei e viver uma vida diferente e não me tornar apenas vítimas. Pode ser que até o dia de hoje você sempre tenha depositado as consequências do que tem vivido em seus pais ou em pessoas que o odeiam. Precisei fazer uma entrega genuína a Deus, tomar um posicionamento para que minha realidade fosse mudada. Você pode ter sua realidade mudada hoje, desde que decida entregar totalmente ao Senhor, reconhecendo que até aqui você sempre buscou culpados em vez de ser o autor de suas próprias escolhas. Há pessoas que dizem estar esperando em Deus. O que eu digo é que Ele está esperando por você. Dê um passo de fé e viva o novo de Deus. Quando a palavra de Deus nos toca profundamente, fazemos de nossa vida uma oferta de amor. Aprenda com as provações.
Até aqui você já entendeu que existem muitas pendências em aberto na nossa alma que precisam sanar para podermos seguir adiante. Caso contrário, seremos sempre pessoas carentes e mal-sucedidas. O curioso é que todos tememos as provações, pois as associamos unicamente à ideia de dificuldade ou perda. No entanto, as coisas não são bem assim. Na maior parte das vezes, as provações são uma valiosa fonte de conhecimento. O próprio Jesus, que as assumiu na carne humana, passou por dificuldades. Ele chegou a relatar que seu espírito estava em uma angústia mortal. No entanto, embora em um dado momento tivesse pedido que o Pai afastasse de si o cálice do sofrimento, logo reconheceu que viera para cumprir a vontade soberana de Deus. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 42. Se estamos passando por uma fase de aridez espiritual, em que nossas emoções parecem anestesiadas e não nos sentimos confortados nem mesmo durante as orações, isso não significa que estamos rezando de forma errada, quanto mais que fomos abandonados pelo nosso Pai. Deus pode nos privar de sentimentos de consolação, o que provoca uma sensação de vazio, mas faço questão de lembrar que esse vácuo não é a ausência de Deus, mas uma presença velada, que chamo de silêncio de Deus. Muitas vezes pode até mesmo nos tratar de uma oportunidade de crescer espiritualmente. Diante da falta de respostas, podemos nos empenhar mais em obtê-las. Dizem que as crises são momentos fecundos e de seleção dos melhores, pois quem se prepara para enfrentar e superar tribulações costuma sair delas mais fortalecido. Na noite escura, o que nos causa sofrimento tem origem em nós mesmos, em nosso ego. Por outro lado, à medida que desmontamos o altar interior do nosso eu, dos nossos apegos, abrimos espaço para a verdadeira luz. São João da Cruz, frade carmelita, viveu uma longa noite escura, mas soube tirar proveito dela e compôs o belo poema intitulado A Noite Escura da Alma, que posteriormente deu origem a um verdadeiro tratado sobre o assunto. O poema canta as ânsias da amada, a alma, por unir-se com o amado, isto é, Jesus Cristo. Essa é uma ânsia que também é nossa. Por isso, quem está passando por uma noite escura não deve se desesperar, mas aprender com os santos a superá-la e a tirar proveito dela. Se você está passando por um momento sombrio, erga a mão o mais alto possível para Deus. Ele completará a distância que faltar. Se estiver dando o máximo de si, isso não for o bastante, Deus completa. No teto da Capela Sistina, o famoso afresco pintado por Michelangelo, conhecido como A Criação de Adão, mostra os dedos indicadores do primeiro homem e do Criador separados por um espaço muito pequeno. Eles quase se tocam. É sintomático percebermos que, na concepção do artista, Deus está com o dedo esticado, reto, enquanto o de Adão, que representa toda a humanidade, está virado para baixo. Bastava deixá-lo reto e Adão tocaria o dedo de Deus. Outra observação
é a de que Deus aparece apoiado pelos anjos, fazendo um esforço visível para alcançar Adão, indicando que o Altíssimo sempre quer mais. Pelo Pai, já teríamos sido tocados, encontrados, estaríamos plenos de sua presença. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Ó Deus, concedestes admirável constância no martírio aos santos André e Ambrósio, presbíteros, Mateus Moreira e seus companheiros leigos. Fazei que seu exemplo de fé fortaleça as nossas comunidades e estimule a ação missionária de vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta quinta-feira, em que a Igreja celebra Santo André de Soveral, Ambrósio e companheiros mártires. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 19, versículos 21 ao 27. Salmo 26 e nos convida a rezar. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, está escrito: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, nos ensina a palavra do Senhor. Os 72 discípulos são enviados para anunciar a salvação e preparar a chegada de Jesus àqueles povoados. Eles devem estar preparados para ver recusado seu anúncio. Mesmo nesse caso, ao partirem, devem repetir o anúncio. Mas agora, de fato, Deus oferece salvação. Devo fazer o mesmo quando não sou aceito ao tentar ajudar, sem me sentir ofendido, sem me querer impor. Devo continuar à disposição.
Quinta-feira, dia 3 de outubro, a igreja celebra os mártires Santo André de Soberal, Ambrósio, Francisco Ferro e companheiros. E hoje também início da novena em honra à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Não há conhecimento sem conversão. Conhecimento requer higienização espiritual, superação da noite escura e, sobretudo, conversão. Se a fé consiste em crer naquilo que não vemos, a conversão consiste em desafiarmos a nós mesmos em Deus. É a conversão que nos leva a tomarmos a decisão e dizer: agora vou em frente, deixando imediatamente tudo para trás e seguindo o Senhor. Na identificação desse tudo, devemos ter como medida aquilo que impede o conhecimento dele. Estamos em um estágio muito avançado do nosso treinamento para o crescimento na fé, que requer temperança e autodomínio, como já vimos, mas também ousadia, coragem e confiança no Senhor. Infelizmente, seguimos adiando nossa conversão, talvez porque acreditamos que, como diz o ditado popular, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. No entanto, devemos estar cientes de que, com o balanço da carroça, diversas abóboras são danificadas, outras caem e se partem. Além disso, ao permitirmos que a carruagem nos leve por medo ou comodismo, seguimos na condição de vítimas e não de protagonistas da nossa vida. A pergunta que não quer calar é: até quando? Muitos adiam a conversão alegando outras pendências mais imediatas na esfera pessoal e profissional, como cuidar da família ou da carreira. Acontece, porém, que muitas vezes o estabelecimento de prioridades é uma via de mão dupla se você não serve aos propósitos do Senhor, porque em situação ordinária Ele atenderá os seus. São Paulo apóstolo foi alguém que rompeu de maneira exemplar com esse círculo vicioso. Durante toda a vida, ele aprendeu que somente poderia servir a Deus como judeu. Todavia, ao se deparar com Jesus em seu caminho, tomou a decisão de se converter ao cristianismo. Foi uma decisão difícil e radical? Sim, valeu a pena, porque foi dessa maneira que ele conheceu o Deus vivo e verdadeiro. E quanto a você, está realmente disposto a conhecer Jesus Cristo? O que nutriu Nossa Senhora foi a palavra, a fé. Todos nós temos ao nosso alcance o leite espiritual mais puro, que é a palavra. Por meio das Sagradas Escrituras, conhecemos Deus e sua vontade. É preciso ter disciplina, criar o hábito de ler, meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Virão tropeços, mas não desista. Lembre-se do poder oculto dentro de você. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.